Eu quero falar nessa noite sobre um início terrível, mas com um final incrível. Um início terrível, mas um final incrível. O texto base da nossa reflexão é João capítulo 11. A partir do verso 1, nós vamos ler até o 6 e depois pularmos para o 17 e depois para o 40 ao 44. Esses textos serão projetados para que você possa acompanhar. Diz assim a palavra do Senhor. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com suas irmãs, Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus dizendo: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Você pode ler esse verso comigo? Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Mais uma vez. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Agora o verso de número 17, desse mesmo capítulo. Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Agora, lá no verso de número 40 ao 44. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu, com as mãos e os pés presos com faixas, e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, há um ditado nosso que diz assim: pau que nasce torto... Como é que é? Pau que nasce torto? E, eu ouvi pau que nasce torto nunca se endireita, isso aí é o tchan. Olha como é que a gente pega crente, né? Não que eu acompanhe, mas parece que eles estão fazendo uma turnê agora de 30 anos. Mas o ditado é pau que nasce torto, morre torto. Então, não tem jeito. Mas a palavra do nosso Deus, ela ensina que apesar, irmãos, de quando a gente tem uma trajetória que é uma trajetória abençoada, desde o início até o final, é maravilhoso. Mas a palavra do Senhor, ela nos ensina também que, a despeito dessa verdade, é possível que algumas coisas comecem bem e passem por tribulações, ou comecem já de uma forma errada, de uma forma terrível, mas ainda assim pode terminar de uma maneira abençoada, porque nosso Deus é capaz de fazer maravilhas. Na caminhada, às vezes nem sempre é possível começar bem e terminar bem, mas o fato é que melhor do que começar bem é encerrar de maneira positiva. E a palavra do Senhor, ela vai dizer lá em Eclesiastes 7:8, que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Salomão vai dizer que melhor é terminar bem do que começar bem, porque não adiantará muito começar muito bem e terminar muito mal. O importante é que ao final da trajetória a gente possa olhar e ver que as coisas estão terminando bem. Nosso Deus pode intervir
em processos que tiveram inícios terríveis e transformá-los em finais incríveis para a glória do seu nome. Nem tudo que necessariamente começa mal terminará mal, porque nós temos um Deus que muda circunstâncias, que muda panoramas e que transforma cenários terríveis em cenários incríveis. Tudo para a glória do seu nome. Vamos lembrar das primeiras linhas do texto bíblico em Gênesis, quando a Bíblia revela que Deus se movia sobre a face do abismo. Era um caos. E bastou uma palavra de Deus para que o cenário fosse transformado. O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. Mas no verso de número 3, Deus disse: haja luz. E todo aquele cenário de caos agora era um cenário diferente. Louvado seja o nome do Senhor. Uma palavra de Deus é capaz de mudar qualquer cenário, de modificar qualquer realidade. E isso não quer dizer, irmãos, que tire de nós a responsabilidade. Bom, Deus é capaz de fazer tudo, então eu vou ficar do jeito que eu estou e Deus muda isso qualquer hora. Isso é uma verdade, mas não podemos nos eximir da nossa responsabilidade de ação, de decisão. Existem coisas na nossa vida que precisam, de fato, de uma tomada de posição para que elas mudem, para que de alguma forma aquele cenário seja transformado. E nós vamos ver isso no texto. Existiram movimentos que precisaram acontecer para que aquele homem pudesse voltar à vida. Nós estamos diante de um relato bíblico que conta uma das mais emocionantes histórias do Novo Testamento, especialmente do ministério de Jesus. Porque Jesus tinha uma relação muito próxima. Nós lemos, e eu fiz questão de pedir que você lesse comigo, para reforçar bem que a Bíblia registra, e ela dedica esse versículo a informar para a gente que Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ele amava. E esse amar aqui é aquele amar pessoal. Ele era próximo, ele era amigo deles, ele se relacionava com essas pessoas. E aí a primeira coisa que a gente entende, olhando para essa passagem, é que mesmo sendo íntimos de Jesus, nós não somos isentos dos problemas. Mesmo Jesus amando, está aí o verso, obrigado, Nese. Jesus amava, e o fato dele nos amar não significa que a gente não vai passar por problema, que a gente é isento de dificuldades. Então não deixe o inimigo plantar sementes de destruição no teu coração, quando você estiver passando por algum problema, e você está pensando assim: poxa, mas eu pensei que eu tivesse uma relação com Jesus que fosse real. Poxa, eu pensei que eu estivesse bem com o Senhor. Olha, o fato de você estar bem com Deus, o fato de que Ele te ame, de que você se relacione com Ele, não te exime de problemas, não te exime de passar por dificuldades. Então, qual é a vantagem de ser íntimo de Jesus? Alguém poderia perguntar. Poxa, se eu não sou isento de problemas, se os problemas acontecem da mesma forma na minha vida. Enesi está aqui, eu estou agradecendo você, Enesi. Obrigado por de manhã. Quem está lá em cima? Hã? É Arão, obrigado, Arão. Eu agora pensei que estivesse vendo miragem. Obrigado aí, Arão, pela projeção. Hoje cedo era você, né? Então tá bom, então está agradecido aí por de manhã. Então, queridos, qual é a vantagem de ser íntimo de Jesus? A vantagem não está da gente não passar por problemas, por situações difíceis. A vantagem está que quando você é íntimo de Jesus, Ele alicerça a sua vida.
Ele segura nos teus pés, e pode vir o vento que for, pode vir a tempestade que for, ela vai te balançar, ela vai bater contra a tua vida, mas ela não vai destruir, porque ela encontrará com o Senhor Todo-Poderoso, que cuida de você e que zela pela sua vida. Essa é uma verdade que nós precisamos grifar em nossos corações. Então vale a pena ser íntimo de Jesus, porque Ele nos alicerça, Ele é a nossa base, Ele é a nossa firmeza, para a gente enfrentar os problemas da vida. E quantos problemas a gente enfrenta, quantas coisas a gente passa, que vai tentando fazer com que a gente esqueça da provisão e da bênção do Senhor. E nós estamos aqui de pé. Há um cântico que a gente canta nos dias de hoje que diz, olha, a igreja ela vai prevalecer, e o mundo, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. A igreja está de pé, e a igreja sou eu e você, e a promessa do Senhor é que a tempestade viria, que os ventos fortes viriam, mas que a casa firmada na rocha jamais ruiria, ela permaneceria firme, porque nós temos um Deus que nos sustenta. Era uma família que era amada por Jesus, mas não obstante do fato, a palavra do Senhor vai dizer que eles mandam uma mensagem a Jesus, e a mensagem era: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Em outras versões mais antigas, aquele a quem tu amas. Parece até uma carteirada, né? Senhor, o teu amigo, aquele amigo que o Senhor ama, está doente. E aí deixa eu fazer um exercício aqui com você. Pensa aí. Alguém que você ama muito. E aí chega uma mensagem dizendo que essa pessoa está precisando muito de você. O que você faz? Na hora. Na hora. É ou não é verdade? Alguém que você ama muito, chega uma notícia para você, olha, fulano está precisando da sua ajuda, está lá, precisa. Você ficaria aqui, terminaria o culto? Não, deixa terminar aqui o culto. Mas é muito urgente, é caso de vida ou morte. Nenhum de nós, irmãos, nenhum de nós ficaria. Nós sairíamos, partiríamos. Eu lembro, ontem completou 5 anos da partida do meu pai, eu estava me arrumando para vir para a igreja, e ele também. Mas quando chega a ligação, quando eu recebo, na verdade Viviane que atendeu o telefone, e quando a notícia veio, a gente já meio que sabia, tinha entendido o que já estava acontecendo, mas mesmo assim eu lembro que eu fui correndo. Eu tinha um compromisso, tinha que estar aqui, mas era o meu pai precisando de mim. E aí eu mudo todo o planejamento ali na hora, porque é instintivo, a gente não pensa. É algo que a gente é movido pela necessidade que o outro está tendo em relação a nós, e aí a gente parte. Mas a Bíblia vai dizer um negócio estranho. Ela diz que Jesus vai rápido, que Jesus, mete o pé lá, para a casa de Lázaro. Quanto tempo ele fica ainda mais no lugar que estava? 2 dias. O fato, irmãos, de ser amado por Jesus não significa que a gente não vai passar por problema, e também não significa que as coisas vão acontecer no nosso tempo. Senhor, olha, eu sou o pastor Alex, tá? Lá da PIB do Porto Novo. O filho a quem tu amas, eu estou precisando do Senhor. E o negócio aqui, Senhor, é para hoje. Não, com Jesus não tem carteirada. Não tem essa de, sabe, dar um distintivo, seja ele qual for. Senhor, eu sou muito teu servo, tá, Senhor? Eu sou crente demais. O filho a quem tu amas. Então eu preciso agora. A gente não gosta desse negócio de esperar. Esse negócio de esperar, ele agride, esse movimento de espera, ele agride a nossa essência. Irmãos, quem gosta de esperar? Eu duvido que tenha aqui uma pessoa nesse auditório que goste de esperar. Você diz assim, olha, você chegar no lugar, você tem a possibilidade de ser atendido na hora, mas você vai dizer assim, não, eu quero dar a minha vez e eu vou esperar. Esperar. Eu posso ser atendido 8 horas da manhã, mas eu espero para ser atendido 4 da tarde.
A gente anda muito assim, ó. O nosso desejo é ser atendido na hora, e ainda mais nas circunstâncias mais agudas. Você está com uma dor, diz, não, Senhor, vem sobre essa dor, mas pode vir domingo que vem, eu vou passar essa semana toda com dor. É assim? Não é. Só que a Bíblia vai nos ensinar, irmãos, em Eclesiastes 3, que existe tempo para todas as coisas. 1 Pedro vai dizer, humilhem-se debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo Ele vos exaltará. Ao seu tempo, ao tempo de Deus e não do nosso. Então a gente precisa entender essas coisas, para que não haja conflito na nossa fé, no nosso coração. Jesus, após receber aquele pedido de ajuda, ele fica mais 2 dias onde estava. E essa história, a princípio, revela para a gente até um ar de desprezo da parte de Jesus. Porque, convenhamos, fosse você lá, a Marta, a Maria da história, qual seria o seu sentimento? Poxa, se ele diz que me ama, eu estou mandando um recado dizendo que eu estou precisando para agora, porque o negócio está pegando aqui para o meu lado, e ele ainda fica mais 2 dias lá, que amor é esse? É ou não é verdade? Parece meio contraditório. Poxa, se eu digo que eu estou precisando e ele não vem ao meu encontro, eu me sinto o quê? Desprezado. E vamos ser sinceros, irmãos, quantas vezes, ou pelo menos uma na vida, a gente já não se sentiu assim? A gente pode nem ter verbalizado, mas talvez sentido, poxa vida, parece que Deus, olha, me desprezou agora. Parece que Deus me deu um gelo. Que conflitou entre a razão e a fé, aquele sentimento de que parece que o Senhor nos abandonou, se esqueceu da gente. E para completar, irmãos, o drama do texto, Jesus diz, não se preocupem, não se preocupem. E aí quando Jesus diz para não se preocupar, irmãos, poxa, é Jesus que está falando. Essa doença não é para morte, mas para a glória de Deus. Mas, irmãos, o bendito do homem não morreu? Agora parece que Jesus não só está sendo indiferente, frio e até mentiroso. Porque, afinal de contas, ele disse que não ia morrer, mas o homem está morto. Ele morreu. Como naquela história da filha de Lázaro, quando aquele menino vai dizer que não vai morrer, e já está morta. Agora Lázaro está morto. Ué, mas primeiro a gente chama, ele não vem. Depois ele diz para a gente ficar calmo. Que não vai, essa doença não é para a morte, é para a vida, é para a glória de Deus. E aí, daqui a pouco ele morre? É ou não é para endoidar o cabeçote? Foi assim que começou essa história. Recheada de apavor e terror. Mas o foco dessa história, eu não quero, nessa noite, mirar nisso. Eu não quero, com você, caminhar sob a ótica desse aspecto de como essa história começa, mas de como essa história termina. Essa história termina com Lázaro ouvindo a voz de Jesus de dentro da sepultura e saindo dela de volta à vida. Essa história que a princípio começa com desprezo, que aparentemente começa com indiferença de Jesus, no final de tudo ela termina com vitória. Não há realidade, não há história, não há cenário que tenha começado da pior forma possível, com tristeza, com desprezo, com desesperança, com cheiro de morte, que a partir de uma intervenção de Jesus não possa terminar com cheiro de vitória. Você crê nisso? Amém? Mas como isso acontece, pastor? A partir de 3 encontros que a gente identifica no texto. Primeiro, o encontro de Jesus com Marta. É interessante porque quando Jesus se encontra com Marta, há um diálogo incisivo. Marta parece que está meio assim, esquentada. Jesus chega. E imagina você na situação. Você que pediu socorro a alguém,
e disse que era para ontem, e a pessoa chega depois de dias. Jesus vem lá, caminhando. E Marta, então, tem aquele diálogo. Marta diz: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Marta procura, parece que um jeito, irmãos, de dizer para Jesus o seguinte: o Senhor veio agora, já não adianta mais. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz: Marta, seu irmão vai ressuscitar. E ela diz: eu sei, na ressurreição do último dia. Queridos, a vida da gente, ela começa a tomar rumo. Não é quando a gente ouve, começa, sabe, a ouvir novidade, não. Tem muita gente na internet, em nome de Deus, parece que descobrindo a roda. Tem gente inventando mensagem até da página em branco entre o Novo Testamento, entre o Antigo e o Novo Testamento. Porque parece que o evangelho puro, cristalino, já não mais atende aos anseios do povo de modo geral. Então tem gente pregando sobre o que é especulatório, sobre o que é duvidoso, mas as pessoas estão sedentas de ouvir coisas novas. E a vida da gente, ela não toma rumo quando a gente começa a ouvir coisas novas, por coisas novas, não. A vida da gente começa a tomar rumo quando a gente ouve antigas histórias, com ouvidos novos, com ouvidos diferentes. Antigas verdades de Deus que precisam ser ouvidas de modo diferente. O que eu e você precisamos não é de novidade de Bíblia que está sendo até inventada, não. A revelação de Deus, ela é perfeita e ela é totalmente inspirada para discernir em nossos corações e para firmar a nossa vida em Deus, e para a gente triunfar em meio às lutas e problemas, até que Ele venha nos buscar. O que a gente precisa é ouvir antigas verdades da parte do Senhor, mas com os ouvidos diferentes. Marta ouve de Jesus: seu irmão vai ressuscitar. E é possível, irmãos, que ela tivesse recebido talvez uma visita de um fariseu, e fariseu acreditava na ressurreição, a ressurreição do último dia. Os saduceus não, mas os fariseus sim. E nesse contexto é bem provável que eles tivessem contato com muitos fariseus, e ela talvez dissesse para Jesus: Senhor, o que o Senhor está me falando não é novidade nenhuma, porque eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar. O Senhor não está mudando nada na história. Pois bem, a gente precisa ouvir antigas verdades com ouvidos novos, ouvidos diferentes. E talvez num culto como esse ou outro qualquer no sentido de qualquer dia, às vezes o Senhor está liberando uma palavra poderosa sobre a nossa vida, e a gente está ouvindo coisas que já ouviu e diz: ah, mas isso eu já ouvi. Eu já ouvi que Deus tem um plano na minha vida. Eu já ouvi que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que eu penso, do que eu peço. Eu já ouvi que o Senhor é o Senhor que faz todas as coisas. Não! O que o Espírito Santo de Deus está ministrando à nossa vida nesse momento é: ouça as antigas verdades, mas com ouvidos diferentes. Crendo que basta uma palavra do Senhor, basta uma determinação da voz do céu sobre a nossa vida, para que o cenário do caos se transforme em um cenário de luz, para que um cenário com cheiro de morte se transforme em um cenário com cheiro de vida, porque nós servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso, que enquanto estamos aqui adorando, louvando, Ele se move entre nós, e o Seu Espírito fala aos nossos corações, renova a nossa fé, renova a nossa esperança, enche-nos do poder e da glória do Seu nome, do Seu trono, para a gente continuar a nossa jornada, para a gente continuar a nossa caminhada, e dizer: está morto, mas basta uma palavra do meu Deus que volta à vida. Não tem jeito para muita gente, mas para o meu Deus é uma palavra só, e tudo muda, porque eu sirvo a um Deus que tudo pode. Há um Deus que me disse em sua palavra que não conhece o impossível. Há um Deus
que tem todo o poder, que tem toda a autoridade. Eu me recordo da história de Elias com os profetas de Baal. Interessante porque Baal, o Deus considerado o Deus do fogo, e eles vão para o monte onde era considerado ali o monte do Deus do fogo, Deus Baal. Então, Elias diz, então vamos lá, é como se, mal comparando, né? O clássico vai ser lá no seu estádio. E aí foram para lá. E como é o Deus do fogo, Elias diz, olha, vamos levantar aqui um altar e pede fogo. E aqueles profetas estão ali, e Elias então vai dizer, olha, mas vamos fazer um negócio aqui. Vocês clamam aí primeiro e depois eu clamo. E aqueles profetas então, você conhece o texto, eles começam a gritar Baal, 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 e Elias está ali de lado olhando aquela cena e dizendo, olha, quem sabe Baal não foi dar uma voltinha? Deve ter ido fazer um lanche. Chama mais alto, talvez ele esteja até surdo. E eles gritam, e eles se esvaem, e nada acontece. E aí vem Elias e diz, olha, vocês estão aí gritando, né? Vocês estão chamando pelo Deus de vocês, o Baal, que é dono do fogo. Agora faz o seguinte, rega aí em volta do altar de água. Olha que homem ousado, irmãos. E se não for para o mover de Deus, a gente não deve nem fazer isso. Elias, movido pelo poder de Deus, Elias manda botar água em volta do altar, rega ali. E quando ele clama o Senhor, diz a palavra de Deus que do céu vem um fogo que lambe completamente aquele altar, e aqueles profetas são derrotados, porque pode ser o Deus que for, com D minúsculo que são, pode ser a manifestação que for, não há ação maior do que a ação do nosso Deus. É quando a gente clama o nosso Deus, que o fogo do céu vem sobre nós, e pode ser o que for, a mudança de Deus acontecerá na nossa vida, ao tempo dele, porque enquanto não muda, enquanto o cenário continua o mesmo, nós precisamos nos manter em posição, porque Deus está ajustando coisas em nossas vidas. E esse encontro com Marta, ela contesta, mas aquilo que Jesus vai falar para Marta ajusta a fé de Marta. A fé de Marta estava descalibrada, e a gente vai descalibrando, irmãos. A vida na igreja, a vida no contexto da comunidade, da reunião dos crentes, é uma calibragem. A gente vai calibrando a nossa vida com o outro, a gente vai calibrando o nosso entendimento, a nossa busca. Jesus é relacional. Jesus pisou nessa terra e ele seria o primeiro a dizer, olha, eu vou falar o que vou falar através dos meus discípulos, mas não precisa de vocês intervindo ou se aproximando, porque o que eu tenho para falar para vocês, o que eu tenho para fazer sobre a vida de vocês, eu posso falar, transmitir. Não, Jesus quis vida na vida, Jesus quis relacionamento pessoal, para mostrar para a gente o quão importante é. Hoje nós tivemos um momento aqui na ceia e depois alguém veio comentar comigo, olha, como foi abençoador. Eu tive naquele momento ali e pude ter um contato com uma pessoa que eu não conhecia, e agora eu vou orar por ela e ela vai orar por mim. Eu firmei um compromisso ali junto, de uma caminhada de oração. E é isso que Deus vai fazendo, irmãos. Ele vai movendo as nossas vidas, Ele vai trabalhando em nós, e agora a fé daquela mulher é calibrada, porque ela está dizendo, em primeiro lugar, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ela está apontando para onde? Passado. Se o Senhor tivesse, ou seja, agora já era. Aí Jesus diz para ela uma palavra bendita, seu irmão vai ressuscitar. Aí ela olha lá para o futuro e diz, eu sei, Senhor, lá na ressurreição do último dia. E ela esquece de que ela está diante do eu sou. Ela esquece de que está diante do autor da vida. Ela está olhando para o passado
ela está olhando para o futuro e ela está esquecendo de olhar para o presente. E a palavra do Senhor diz para mim e para você que o nosso Deus é refúgio e fortaleza, bem presente na hora da angústia. O nosso Deus não é o Deus do ontem só, não é o Deus do amanhã só, o nosso Deus é o Deus do hoje, que está aqui dentro desse lugar, não por causa desse prédio, mas por causa das pessoas que aqui estão, para ministrar sobre a nossa vida, uma palavra de vida para o nosso coração. Não tem essa na nossa vida, mas pastor, se eu tivesse ouvido isso lá, não, você está ouvindo hoje, porque hoje é o dia que Deus pode fazer algo por você, porque o nosso Deus é o Deus do ontem, é o Deus do amanhã, mas Ele é também e principalmente, eu sou. Quando Moisés é enviado a Faraó, e ele pergunta, o que eu digo lá, Senhor? Qual o teu nome? E Deus vai dizer, diga que eu sou está te enviando. E esse eu sou aqui, ele é muito mais do que uma expressão de autoexistência, mas uma declaração de Deus para mim e para você, dizendo que Ele é tudo aquilo que eu e você precisamos, seja qual for a necessidade que a gente esteja enfrentando. Ele é o nosso eu sou. Quantas vezes você e eu ouvimos antigas verdades, mas nesse tempo o Senhor está nos chamando a ouvi-las com ouvidos diferentes. Segundo encontro que movimenta o milagre desse texto é o encontro de Marta com Maria, a partir do que Jesus fala com ela. Olha que coisa interessante, momentos antes, Marta está ali no chilique dela, e naturalmente seria o nosso também. Seria a nossa crise também com Jesus. Poxa, eu chamo Jesus, Ele diz que me ama, e Ele não vem, Ele fica mais 2 dias, e agora Ele diz depois que era para ficar tranquilo que não ia morrer e meu irmão morre. Então, irmãos, olha, humanamente falando, Marta estava coberta de razão. Não vamos espiritualizar aqui o negócio muito assim, ao ponto de falar, não, submissão. A gente conhece a história toda, mas pensa você, Jesus vai na tua casa, come teu bolo, toma do teu chá, do teu café, diz que te ama, aí quando tu precisa dele, ele está lá no lugar, ele não vem, fica mais 2 dias, depois ele diz para você que não vai morrer, e morre, você já foi lá no sepultamento, você está lá já enterrado, ela está ali, em crise, só que Jesus diz para ela coisas que ela precisava ouvir, e ela calibra a fé. E aí, essa mulher passa, depois do encontro com Jesus, a ser um canal de bênção. Não o final da bênção. A gente não pode ser, irmãos, o final da bênção, não. A igreja brasileira, especialmente, tem ensinado os crentes a serem o final da bênção. Tudo que vai acontecer vai gerar para mim. Todo o movimento desse culto, Deus vai canalizar para mim. Para mim, para mim. Não, irmãos, a gente não é o final da bênção. A bênção chega a gente para passar para outros, para a gente abençoar outros, e enquanto a gente vai abençoando outros, outros nos abençoam, e a bênção do Senhor percorre a vida dos seus santos, chega na vida do seu povo. Marta se encontra com Jesus, e depois de falar com Ele, ouve o registro que está em João 11, a partir do verso 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer, quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E ela vai responder, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida voltou para casa, chamou Maria à parte e disse, o mestre está aqui e quer ver você. Aleluia. Essa mulher que antes estava desesperançosa, essa mulher que estava apontando para o passado, estava apontando para o futuro, esquecendo de que o eu sou estava diante dela, agora essa mulher vai, com o coração em chamas, com a sua fé renovada, e ela diz, Maria, o mestre está aí, ele quer te ver. Não guarde, meu irmão, minha irmã, não guarde as coisas boas que Deus tem feito na tua vida, não.
Deus não está tornando você mais crente, mais fiel, para você ir para um altar ou um pedestal e ficar numa redoma, assim, como se fosse, sabe, a coroa de Dom Pedro II, lá no Museu Imperial. Não, Ele adorna a nossa vida de bênçãos para que a gente seja bênção na vida de alguém. Não retém as coisas boas de Deus. Pessoas têm morrido em si mesmas porque têm escolhido reter aquilo que deveria ser motivo de compartilhar. Não, eu estou muito bem, pastor, eu não preciso da igreja. E a gente aqui, irmãos, não prega que tem que estar aqui dentro para ser abençoado, não é isso. A gente não diz, olha, tem que estar no culto aqui, porque só no culto Deus fala, porque só no... Não, não é isso. A vibe aqui não é essa. Mas a gente também não cai para o outro lado, dizendo assim, olha, eu vou quando der na telha e está tudo certo, e também é um lugar comum. Não, não é um lugar comum, sabe por quê? Porque seja aqui no prédio da Maria Rita, seja lá em Itaboraí ou qualquer lugar do mundo, quando 1, 2 servos do Senhor estiverem reunidos, ali está uma igreja, e em potencial, um lugar onde a ação do Todo-Poderoso pode acontecer. Pessoas têm morrido porque têm retido para si, não compartilham, esquece de que a vida é compartilhada, esquece de que o relacionamento com Deus passa pelo outro, ao ponto de Jesus resumir os mandamentos em 2 e dizer, olha, o primeiro é amar a seu Deus como o Senhor único, e o segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo. É interessante, irmãos, a geografia. Quando a gente observa o Mar da Galileia lá em cima, e aí vem o Rio Jordão passando como um afluente, e as águas do Mar da Galileia, que perpassam o Rio Jordão, elas desembocam lá embaixo, ao sul, no Mar Morto. E aí a gente olha lá para o Mar da Galileia, tem peixe, tem vida marinha. A gente olha para o Rio Jordão, tem peixe, tem vida naquele peixe, tem vegetação. E aí a gente olha para o Mar Morto, que só recebe as águas e retém e não espalha, sem vida alguma. A nossa vida não pode ser um Mar Morto que a gente só recebe, e não está disposto a compartilhar. Compartilha o que Deus tem feito na tua vida. Compartilha as bênçãos de Deus. E quantas coisas Deus tem feito, e que tem colocado nos nossos lábios uma mensagem poderosa de testemunho e da ação do Senhor, e o diabo quer calar a gente, o diabo quer trancar a gente num quarto, o diabo quer deixar a gente inerte, porque à medida que pessoas ouvirem o que Deus está fazendo na nossa vida, elas vão ser libertas, elas vão ser alcançadas, e o diabo não quer isso. Então, meu irmão, minha irmã, não fique recluso, mostre ao mundo o que Deus tem feito por você, e vidas serão salvas, para a glória do Senhor Jesus. Eu creio definitivamente que nós somos abençoados para abençoar. Tudo que Deus tem feito na minha vida, tudo que Deus tem feito na sua vida é para abençoar outro também. Jesus chegou, encorajou o coração de Marta. Marta, movida por aquele encontro, ela vai a Maria, e agora é ela quem vai ser instrumento de encorajamento no coração da sua irmã. Ela, que antes estava desencorajada, agora aquela mulher é uma missionária, inflada da fé em Jesus. E aí, irmãos, existem 2 classes de pessoas que caminham perto da gente. 2 classes: os coveiros e os parteiros. Essas 2 classes estão todos os dias ao nosso redor. Os coveiros são aqueles que tudo que você fala, tudo que você compartilha, eles vão dizer assim, isso aí não vai dar certo não. Rapaz, eu estou pensando em fazer uma reforma lá em casa, assim, rapaz, eu nem mexeria com isso. Tem tudo para dar errado antes de começar. Rapaz, eu
Eu estou para fazer um concurso público. Ih, rapaz, isso aí é uma armação. Já carteirinha marcada. Você não viu lá no RJ essa semana? O concurso da PM foi, anulado. Vai entrar nessa, vai gastar dinheiro à toa de inscrição. Coveiro. Já viu a quantidade de relação lá de candidato vaga? Mas também, e glória a Deus por isso, existem os parteiros. Gente que põe a gente para cima, gente que sonha com a gente que ministra a palavra de vitória, gente que infla a nossa fé, gente como Jesus que chega e torna um ambiente de esperança, que dá a luz, a fé, ao mover de Deus. Olha, a coisa pode ser feia, o negócio pode estar ruim, mas nós servimos a um Deus que tudo pode. Vai na fé, irmão. Isso não significa que você vai acertar tudo, que vai dar tudo certo. A gente está vindo de um contexto onde falamos aqui, não é porque é ser amado de Jesus que vai dar tudo certo. Só vitória, irmãos, é só na glória. No mundo a gente vai ter aflição, no mundo a gente vai ter derrota, no mundo a gente vai ser injustiçado, no mundo a gente vai passar por muitas coisas, mas a sombra do Onipotente estará sobre nós. Marta nesse momento chega e ela diz: olha, corre Maria, o mestre está aqui, ele quer te ver. Irmãos, nós somos chamados por Deus para sermos parteiros nesse mundo. E eu quero, em nome de Jesus, declarar que aqui desse lugar, nessa noite, sairão parteiros e parteiras que, a partir de agora já, vão começar a trazer luz e esperança à fé do coração de alguém. Que amanhã, ou quem sabe hoje ainda, indo para casa, se encontrar um coveiro na rua, vai dizer: olha, ainda há esperança, porque eu sirvo a um Deus que me disse que, ainda que esteja morto, pode viver de novo. Ele é o dono da vida. O livro de Jó, irmãos, o livro de Jó é igual aqueles filmes de antigamente, que não tinha nem história, era só pancadaria, burdoada e tiro. O negócio já começava assim, mesa voando, cadeira, ninguém sabia o motivo da briga, mas era bom a beça, né? Quebradeira só, aquela coisa, movimento, filme movimento. Hoje o negócio está tão Nutella que até as guerras, você dorme na guerra. Aqueles filmes de antigamente que o negócio era um bang-bang danado. O livro de Jó é assim, começa, aí daqui a pouco o Jó perde uma coisa, perde outra, o gado não ficou nenhum, só ficou para contar a história, e o outro, daqui a pouco o filho morre, e daqui a pouco está Jó se coçando com um caco de telha, o negócio é uma quebradeira só. E aí, ele está num cenário desfavorável, e diz o texto que chegam seus amigos. E que amigos? E os caras começam a falar: bom se ficasse quieto. Coveiros, gente sem noção. E eu, como pastor, irmãos, a gente na caminhada pastoral vê cada coisa sem noção. Pessoas sem noção num velório, que vai consolar a família, era melhor que não fosse. Perguntas indevidas, sabe? Foi num pulmão ou nos dois? Não foi naquele médico, não. Aquele médico era bom. Sabe, coisas desse tipo. Os amigos de Jó chegam e eles começam a falar, e era bom que eles ficassem quietos, mas eles estão ali falando, e eles só vão acrescentando mais drama. Mas aí, irmãos, é interessante porque no final do livro de Jó, diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto ele fazia o quê? Enquanto ele orava pelos seus amigos. Olha que coisa. Percebe a importância da gente ser instrumento de bênção na vida de alguém? Mesmo daqueles que nem merecem. Jó era um homem diferenciado mesmo, irmão. Está passando por tudo que está passando. Imagina você perder os seus milhões, perder a sua casa, seu trabalho,
seus filhos mortos, você todo cheio de ferida no corpo, chega alguém do teu lado, não só um, mas três, em posição de força, e fala o que não deve para você, põe culpa no teu coração, ou tenta pelo menos, cavuca aí alguma coisa, deve ter feito alguma coisa para estar passando por isso, é muita desgraça, Jó. E esse homem naquela condição, orando pelos seus amigos, Deus muda o seu cativeiro. Há muitas coisas, irmãos, bênçãos algemadas e retidas, por conta da nossa indisponibilidade de abençoar alguém. Já viu aquele pessoal que fica no corner de um ringue de boxe? O camarada está lutando ali os dois, e tem uma turma que fica ali do lado, um de um lado e de outro, né? A equipe. E aí, pam, o gongo soa, aí os caras vão lá, todo quebrado. Senta, né? Já o olho no lugar da bochecha, a bochecha no lugar do queixo, aquele negócio todo. Aí tem um que vem passar pomada, para tentar ajeitar ali a lataria, outro já fica com a toalhinha abanando, porque o camarada já está ali, não está conseguindo nem captar o oxigênio mais. Mas tem um cara que eu acho o máximo, que ele pega nos braços do camarada e ele diz: olha, você está quase arrebentando ele, hein, rapaz? Se continuar desse jeito, ele não vai aguentar você não. Seu soco está muito bom, olha, parte para dentro dele que é agora. Ele está quase caindo. E aí o cara sai assim meio que tonto, ele não está nem vendo as coisas, mas ele está acreditando naquilo ali. Eu vou vencer, eu estou demais. É porque eu não estou conseguindo ver, meu olho está muito inchado, mas eu estou bom, ele está dizendo que eu estou bom. A gente precisa de gente assim ao nosso lado, não é para mentir não, mas é para colocar e inflar o nosso coração de fé, porque Jesus chega lá e mostra aquela mulher, e ela vai mostrar a sua irmã, a gente está chorando, a gente está sem esperança, mas o eu sou está conosco, e Ele pode todas as coisas, e se Ele liberar uma palavra, a gente vai ver um milagre grandioso acontecendo nesse lugar. Pessoas que usam a boca para ser uma porta aberta do céu. Você chega no seu ambiente de trabalho e está todo mundo dizendo: não tem mais jeito, esse governo, essa coisa, aquela coisa. E aí chega você lá, meu irmão, minha irmã. Você que encontrou com Jesus e Ele te disse que Ele é o autor da vida, que Ele manda em tudo, que Ele é o Deus que tudo pode. Você vai ser um coveiro também? Você é alguém que, como Marta, sai ali e vai dizer: olha, o mestre está aqui, ele quer te ver. Pessoas que usam a boca para abençoar. A história continua, Jesus se encontra com Maria. E aí o que Jesus faz com Maria? Percebe que a sensibilidade de Jesus, com Marta, e aqui, irmão, só uma conjectura, Marta parecia um pouco mais assim, sanguínea. Tanto que ela, em outro episódio, está ali varrendo a casa, arrumando tudo, Jesus, calma, quieta, e Maria lá parece mais melancólica, fleumática, aquela mulher mais sensível. Com Marta, Jesus dá um choque de ordem: Marta, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quando Jesus vai a Maria, é uma outra abordagem. O que Jesus faz com Maria, irmãos? Chora. Lucas 11:35, Jesus chorou. E vai um destaque aqui. Às vezes as pessoas não vão precisar de uma palavra, de um conselho, muito menos de um sermão. Em muitos momentos, nós vamos precisar e também deparar com pessoas que só precisarão chorar conosco. Rubem Alves disse que numa época onde se multiplicaram os cursos de oratória, deveriam ser abertos cursos de escutatória. Nós temos uma geração, irmãos, que está pronta para falar, mas que não está pronta para ouvir. Nós precisamos, carecemos de bons ouvintes. Hoje, um dos ramos profissionais que mais cresce, não só no Brasil, no mundo,
psicologia, psiquiatria. A gente tem tido uma geração que precisa falar e uma falta de gente que precisa aprender a ouvir. Que a pessoa vai chegar assim para falar alguma coisa e ela só quer desabafar, mas quando ela diz assim, a unha do meu pé está encravada, o outro diz assim, eu estou com a perna toda tomada. A pessoa nem consegue continuar. As pessoas brigam para ver qual a desgraça maior. Rapaz, eu estou com a dor de cabeça e eu só não dói o cabelo. Rapaz, eu estou passando por uma dificuldade lá em casa, aí o outro não se permite, sabe? Ou então vai dar o sermão, vai falar alguma coisa. Nós precisamos parar e ouvir mais as pessoas. E às vezes simplesmente parar para chorar com elas. Pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, pastor muito conhecido da nossa denominação, foi pastor da PIB do Rio, hoje pastor da Igreja Liberdade em São Paulo, e ele ainda na época pastor na PIB do Rio, foi a um culto fúnebre de uma criança, um bebezinho ainda, e chegando lá, naquele lugar, ele se deparando com aquele caixão branco, pequenininho, olhando para os pais, ele não se conteve, começou a chorar, compulsivamente, a ponto das pessoas virem trazer água com açúcar para ele, de conduzir o pastor para um outro lugar, porque ele estava chorando copiosamente, ele estava chorando mais do que os pais da criança. E pastor Fausto Aguiar, ele é doutor em homilética, a arte da pregação. Ele sai daquele ambiente, dias depois, a secretária avisa, anuncia a ele que está no gabinete da PIB do Rio. Pastor, aquela família, aqueles pais da criança, está aí para falar com o senhor. E ele fica lá dentro do gabinete pensando, agora eu vou tomar uma bronca, né, do pai e da mãe, poxa. Eles vão chegar aqui e vão dizer, poxa pastor, a gente com aquele drama todo, o senhor vai lá, tanta gente para poder ouvir ali a palavra do Senhor, uma oportunidade do Senhor não só ministrar a palavra sobre o nosso coração, mas também aquelas pessoas, e o Senhor faz esse papelão. E ele ficou pensando em que tipo de bronca ele ia tomar, mas algo que girasse em torno disso. E ele se recompôs ali e abriu a porta do gabinete esperando a bronca. E aquele pai invade o gabinete dele, dá um abraço nele, muito forte, e diz, pastor, eu vim aqui com a minha esposa, para a gente agradecer e louvar a Deus pela sua vida, porque naquele dia, nós só precisávamos de alguém para chorar a nossa dor. Quantas vezes, irmãos, a gente tem deixado a bênção do Senhor retida em nós, e a bênção que se retém em nós, ela deixa de ser bênção, ela passa a ser um troféu que com o tempo vai empoeirar e nada mais vai produzir na nossa vida, mas à medida que a gente divide, à medida que a gente compartilha a bênção que Deus tem derramado sobre nós, essa bênção se multiplica, a fé é fortalecida, a esperança e o renovo de Deus acontecem e a gente leva uma vida mais firme em Jesus. A palavra de Deus diz que a gente precisa sorrir com os que sorriem, mas também chorar com quem está chorando, e o exemplo máximo disso foi Jesus. A Bíblia não registra Jesus sorrindo, e Jesus sorriu. É claro que, evidentemente, Jesus não era uma pessoa mal-humorada, muito pelo contrário. Jesus ia em muitas festas, Jesus foi até chamado de comilão. E com certeza era uma boa companhia, ao ponto das crianças quererem estar perto, porque criança não quer estar perto nunca de gente chata. Jesus devia ser muito bem humorado, né? E deveria, que eu digo aqui enquanto homem, né? Mas com certeza a plenitude de alegria na parte do Senhor, ela é uma evidência
daquele que é bem-humorado, daquele que é leve, daquele que é maravilhoso. E nós vamos ainda dar muitas risadas com Jesus na eternidade, irmãos. Eu anseio por esse momento de ouvir histórias do Senhor que vão nos levar a uma alegria plena e que certamente marcará a nossa eternidade. Mas sabe, Jesus está nos ensinando com esse ato que a gente precisa ser mais sensível ao outro. A gente tem vivido como sociedade, e não obstante disso, muitas igrejas, como se estivéssemos num ônibus. No ônibus estão todos no mesmo ambiente, mas cada um com um objetivo. Uns estão indo fazer alguma coisa no sentido de resolver um problema, outro está indo para passear, outro está indo para um lugar de tristeza, outro está indo para um lugar de alegria, outro está indo... Enfim. E cada qual indiferente ao outro. Se aquele que está ao meu lado levantar e descer nesse ponto, para mim pouco importa. E assim tem sido a tônica da vida desse tempo. Só que o Senhor não nos chamou para isso. Que Deus nos livre da indiferença e que Ele nos ajude a ter o mesmo comportamento que Ele teve diante de Maria, de chorar com ela a sua dor e de aplacar no coração daquela mulher aquele peso. E ela perceber como Marta que estava diante do Senhor Todo-Poderoso. E em último lugar, o encontro que faz mudar o cenário de tristeza em alegria é o encontro de Jesus com Lázaro. A história começa com um ar de indiferença, um ar de desprezo, mas ela termina com um sabor de vitória. Porque Jesus chega no local onde Lázaro estava sepultado e com apenas uma palavra, Ele muda tudo aquilo que estava acontecendo. Uma palavra é capaz de mudar completamente toda e qualquer situação da minha e da sua vida. Irmãos, conselhos são bons? Sim. A Bíblia diz que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Conselho é bom. Palavras amigas ajudam? Sim. Ajudam e muito. Mas o que efetivamente muda cenários, muda realidades, é a palavra do Senhor. É uma palavra do Senhor que nós precisamos. Uma palavra sobre os nossos problemas. Uma palavra sobre nossas dificuldades. Mateus 24:35 diz que tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. O Senhor, aquele mesmo que um dia esteve diante daquele túmulo, está hoje nesse lugar para fazer coisas novas na nossa vida, para liberar uma palavra sobre nós, uma palavra que pode mudar completamente o cenário. E o que nós precisamos fazer é: Senhor, abra, Senhor, os meus olhos para que eu possa ver. Abra. O Senhor está nesse lugar. A palavra do Senhor está indo de encontro à nossa vida, e o Espírito Santo de Deus, que sonda os nossos corações, sabe o que cada um de nós necessitamos. E o que nós precisamos é tão somente dizer: abra, Senhor, abra os nossos olhos, deixa a gente ver a Tua glória, deixa a gente ver, Senhor, que o Senhor é aquele que pode mudar esse cenário e transformá-lo em um lugar de vitória. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor nesse momento.